Bom dia, irmãos. Todo mundo bem acordadinho? Amém? Lá no Rio Grande do Sul, na igreja, lá era pequenininha, a gente tinha o café também durante o culto. Aí os irmãos levantavam, serviam um cafezinho e diziam, olha, não pode dormir na pregação, eu estou olhando. Nem que você levante, pega um café e pinga no olho. Mas não durma, eu estou te vendo. Amém? Olha só. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Carta aos Hebreus 11, 6. O tema dessa mensagem é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. 11, 6. Vou ler com você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, esse é um versículo, dependendo do seu tempo de fé na igreja, é um versículo relativamente conhecido de muitas pessoas, e ele fala basicamente do lugar ou da importância da fé. E nós percebemos aqui que a fé tem uma relação direta com a nossa comunhão com Deus. O texto fala que sem fé é impossível a gente se aproximar, é impossível nós nos relacionarmos com Deus se a fé não entrar aí nesse evento, que é o evento de ter um encontro com Deus, do evento de conhecer a Ele. Ela é a certeza de que se nós buscarmos a Deus, se você buscar a Deus, ela é a certeza de que você vai encontrá-lo. Ela é a certeza que você vai ser recompensado, que não vai ser à toa. E essa recompensa desse movimento de você querer encontrar Deus, a recompensa não são coisas, não são dádivas, não são bênçãos, não são objetivos, metas que você tanto almeja. A recompensa é o próprio Deus. A recompensa é esse Deus que se deixa ser encontrado. Se você fizer esse movimento para querer encontrá-lo, ele se deixa ser encontrado. E esse é um fato que aponta para esse grande desejo que Deus tem de ter um relacionamento com cada um de nós. E hoje então eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre o lugar e a importância da fé. Afinal, como a gente leu aqui, é impossível nós agradar a Deus, é impossível ter um relacionamento com Ele. E se eu não posso agradá-lo, eu não consigo ter um relacionamento com Ele, isso é muito perigoso. A Bíblia diz que a gente permanece debaixo de um estado terrível, que é um estado de ira. Então, eu convido você que tem já uma caminhada e uma experiência, ou você que talvez não tenha algo novo pensar em Deus. Não é novo para um país que se considera cristão, mas é novo talvez você pensar num relacionamento de amizade com Deus. Então eu convido a todos nós que já andamos nesse caminho, ou você que está sendo apresentado esse caminho, prestar atenção aqui em algumas coisas bem importantes que eu quero trazer para todos nós aqui. A fé, ela não é só um adereço. Você entende adereço, né? Óculos é um adereço, por mais que seja uma necessidade para mim. Mas óculos pode ser um adereço, um brinco, uma pulseira, uma corrente. A fé não é só um adereço. A fé não é só uma vestimenta especial. Tem alguns lugares, carioca gosta disso. Minha esposa é carioca, posso falar, né? Tem meu sogro que é carioca. Carioca lá é muito quente, que nem aqui em Uberlândia, mas eles têm seus casaquinhos de pele. Né? Então, quando dá aquela esfriadinha, aquele povo parece com um casaco de pele naquela cidade quente, né? Então a fé não é só uma vestimenta especial que você usa em ocasiões, em certos momentos especiais.
ela não é apenas algo da superfície da nossa vida cristã. A fé envolve tudo na nossa vida com Deus. A sua importância, ela poderia se dizer que ela é ontológica porque ela faz parte da natureza de ser crente. Ela faz parte da natureza, da sua identidade de um seguidor de Jesus. Ela compõe o dia a dia de todos aqueles que foram chamados. Não é como um motor de arranque num veículo, onde você bate a chave, o motor de arranque liga, e aí ele faz o motor principal ligar e você não precisa mais do motor de arranque. A fé não é como um motor de arranque. A fé é como um motor principal, que sem ela você não move. Sem ela o carro não serve, não presta. A fé é extremamente importante e necessária. E esse texto de Hebreus, esse único versículo aqui, mas eu só usei ele para introdução, nós vamos ler um outro texto. Esse texto, ele diz que para nós conhecermos ou nos aproximarmos de Deus, precisa de fé. Sem fé, você vai continuar tateando no escuro. Você vai tentar ter um tipo de relacionamento que às vezes você encontra em outras pessoas, mas você não consegue ter. Porque precisa de fé. Sem fé não há um relacionamento com Deus. E se não há relacionamento com Deus, não há salvação. E sem salvação a gente permanece perdido, distante, sendo desagradáveis a Deus. E se isso não mudar, por mais terrível que seja, a Bíblia diz que a gente pode acabar perecendo no inferno. Então a fé é importantíssima para a salvação. A fé não é a causa da salvação, mas ela é um veículo. É o veículo que faz com que a salvação nos alcance. Estabelecendo essa devida importância e o lugar da fé, eu preciso dizer que a fé não é algo estranho à humanidade. Não é algo estranho a qualquer povo e até mesmo até qualquer cultura. De modo geral, todos têm algum tipo de fé. Você tem fé em pessoas. Nós temos fé em pessoas. Nós temos fé em política. Alguns até além do que deveria. Nós temos fé em nós mesmos. Nós temos fé no nosso time, não é? Fé nos amigos. Até a ciência precisa ter fé, por mais que alguns cientistas tentem negar o lugar da fé. Mas até a ciência precisa de fé, porque tudo na ciência começa com um ato de fé. Tudo na ciência começa com uma hipótese. E aí você sai atrás para tentar provar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então é comum, inclusive, nós ouvirmos essa expressão, e às vezes até da boca de pessoas que talvez não tenham fé, que sejam céticas. Em momentos de crise, de dificuldade, a gente tenta consolar as pessoas dizendo, não, tenha fé, continue acreditando. Muitas vezes as pessoas querem consolar as pessoas assim, e são pessoas céticas. Por quê? Porque a fé, de alguma maneira, ela faz parte, não é estranho à humanidade. Mas não é dessa fé genérica, da Shopee, que eu quero falar aqui não. Eu quero falar de uma fé bíblica, que é essa que nos importa, que é o que interessa termos. E quando eu falo de uma fé bíblica, e quando olhamos para a Bíblia, o ensino da Bíblia a respeito da fé, nós percebemos que a Bíblia fala, e Jesus usou várias vezes, a possibilidade de alguns terem muita fé, outros terem pouca fé. Mas quando a gente pensa em fé na Bíblia, a coisa mais importante a respeito da fé é o objeto da fé. É para quem que a fé mira, para quem que a fé se apoia. Uma vez que a gente entende que essa fé está em Deus, está em Jesus, outra coisa que é extremamente importante na Bíblia a respeito da fé, não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade da fé é uma das coisas mais importantes no ensino bíblico a respeito de fé. A Bíblia diz que você pode ter fé, olha que pequenininho. O fé é do tamanho de um grão de mostarda, minúsculo. E mesmo assim, você pode falar para a montanha e ela se mover. Ou seja, não é o tamanho,
mas é a qualidade daquele grãozinho. Mas o que é fé? Hebreus 11, clássico, né? Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza de coisas que eu espero. Eu estou esperando, ainda não alcancei, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar. É a certeza das coisas que espero e uma convicção muito grande a respeito de fatos que você ainda não está vendo. Irmãos, para ter essa certeza e essa convicção na fé, essa relatada em Hebreus 11, 1, a teologia clássica, e quando eu falo de teologia clássica, é uma teologia anterior ao período da Reforma, uma teologia clássica, nós estamos falando de uma teologia medieval. A teologia clássica ensinava que uma fé de qualidade precisa ter pelo menos 3 elementos. E a teologia da Reforma acompanhou esse ensino. Uma fé de qualidade, ela precisa ter 3 elementos. Ela precisa ter crença, conteúdo. Ela precisa ter confiança e ela precisa ter ação. Ela precisa envolver a vontade. Uma fé de qualidade tem esses 3 componentes. São importantíssimos e determinam a qualidade da minha e da sua fé. Eu não sei o tamanho, não sei nem a qualidade da sua fé. Mas hoje eu quero te dar alguns subsídios para você poder entender se a qualidade que você tem da fé em Deus e em Jesus é do tipo que te qualifica a ter uma fé de qualidade. Uma fé que está mais próximo da verdadeira e da autêntica. Agora, ter um ou ter 2 desses elementos, crença, confiança e vontade, não é suficiente. Não é suficiente para você ter uma fé de qualidade, não é suficiente para você ter uma fé forte. Não basta você crer, ou seja, você ter conteúdos, razões para a sua fé. Não basta você fazer uma confissão, dizer eu acredito nessas coisas que eu estou falando. Se você não ter outros elementos, ou ação, ou confiança. Se você apenas crê em Jesus, e você confessa que tudo aquilo que está na Bíblia é verdade, você acredita nisso. Se você crê e você confessa, no máximo, mas não tem as outras coisas, um relacionamento íntimo, confiança, atitudes, frutos que demonstram a sua fé. No máximo, só crença faz você empatar com os demônios. No máximo você é igual a um demônio. Porque você só crê e confessa. E a Bíblia diz que os demônios crêem em Deus e confessam essa verdade. Está lá em Tiago. A fé autêntica, a fé de qualidade, ela é como um tripé. Ela precisa de conteúdo. Ela precisa de confiança e ela precisa ser vista. Ela precisa ter ação. Ela precisa ser prática. E como um tripé, se você tirar uma perninha, o que acontece? Aí, está aqui um tripé. Tira alguém ali, não tira não. Tira não, vai acabar aí com a transmissão dos irmãos que estão assistindo em casa. Se você tirar ou tiver uma perninha diferente da outra, você vai acabar caindo, irmãos. E é isso que acontece na vida de um monte de crente. Oscila, não é firme. Porque tem problema, tem deficiência na qualidade da sua fé, que é composta de crença, confiança e vontade. Mas como que esse negócio pode iniciar então nas nossas vidas? Como é que a gente pode começar a entrar nesse caminho dessa fé em Deus, sólida, desse relacionamento? Como tudo inicia? E depois eu volto a falar desses elementos. E aqui eu queria ler com você um texto que fala
de como que a gente pode entrar no caminho da fé. Eu queria ler com você João 9. Eu queria que você lesse em casa, porque senão vai ficar longo, do 1 ao 41, mas eu vou ler algumas partes. Capítulo todo do Evangelho de João, capítulo 9. É a história da cura de um cego de nascença. Eu vou ler partes, do 1 ao 12, depois do 35 ao 41, mas é interessante você entender todo o capítulo. Então, do 1 ao 12. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas sim aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. E então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, levantou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Mas o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Jesus sai da cena e depois ele volta. Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsado da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no filho do homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, João 9 é a história de alguém que não via, mas passou a ver. Um cego de nascença. E João está fazendo aqui um contraste ao narrar essa história, de uns muitos milagres que Jesus fez. Ele escolheu narrar esse. E João está fazendo um contraste entre aquele que não enxergava e era consciente disso. Ele sabia que não enxergava. Com aqueles que viam, mas não enxergavam nada. Que eram os religiosos. Que eram os fariseus. Pessoas que estavam cheias de si e vazias de Deus. Como vimos do verso 39 ao 41. Então esse texto, por que eu peguei? Porque esse texto ensina muito sobre fé. Esses textos nos ensinam sobre fé. João nos mostra que a fé é como um encontro com a luz. A fé é um encontro com a luz. Um encontro com a luz que revela, com a luz que ilumina, com a luz que esclarece, com a luz que transforma vidas, situações. A cura do cego, de alguma maneira, é sobre nós. É a realidade de todas as pessoas, essa história. É uma história universal, é sobre nós. Porque todos nós nascemos em pecado. E por causa dos nossos pecados, distantes de Deus. Logo, todos nós, desde o nascimento, éramos cegos. Como aquele cego era de nascença. Só que todos nós cegos para as realidades espirituais. Cego para entender de fato quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele veio fazer nessa terra. Mas um dia, Deus, por sua livre escolha, foi até o cego.
que é o que aconteceu no texto. Não foi o cego que foi até Jesus, mas Deus foi até o cego. Sem que ele fizesse nada para merecer. Esse cego foi curado. E de uma situação de trevas e escuridão e ignorância espiritual, pensando em nós, ele passou a ver a luz, passou a perceber a realidade total da sua vida. E não apenas uma parte da realidade, aquilo que ele podia palpar, mas agora ele consegue ver toda a realidade. Ele consegue ver a luz. Ele viu a luz física, sim. Houve ali, irmãos, um milagre. Um homem cego de nascença foi milagrosamente curado, voltou a ver. Ele viu uma luz física. Mas, principalmente, ele viu a luz que estava diante dele. Pois aquele que o curou, lá no capítulo 8, no versículo 12, e agora ele repete aqui no 9, no versículo 5, aquele que estava diante dele o curou, disse: eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, tudo começa na vida com Deus quando você tem um encontro com a luz. A fé é startada quando nós temos uma experiência de iluminação. Quando os nossos olhos são abertos. Quando nós somos curados de uma cegueira espiritual. E passamos a ver Jesus, a luz do mundo. Agora, quando nós olhamos do versículo 1 ao 4 que nós lemos, nós percebemos que o centro daquela conversa, desses versículos, da introdução à cura do cego, o texto não é sobre o pecado. Não é sobre se havia pecado no cego ou se era sobre o pecado dos pais. O centro estava a experiência da iluminação. O centro estava a chegada da luz. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O cego passou a ver. Isso é fé. Amém? É a chegada da luz. Essa experiência que toda pessoa precisa em algum momento ter. Então guarda isso. A fé inicia quando a luz chega. E quando ela chega, ela traz à tona a verdade. Quando a luz chega, a verdade é revelada. Você começa a perceber aquilo que era ilusão, aquilo que era achismo, aquilo que era da sua percepção, aquilo que muitas vezes era falso, e começa a ter contato com a verdadeira realidade. Com uma realidade que é muito mais ampla do que aquilo que você considerava a vida. E por isso a fé tem a ver com verdade. O cego foi curado. E se você acompanhar a leitura, diz que Jesus foi até ele, fez um lodo, esfregou no olho, diz: vai em determinado tanque. E o homem fez. E ele foi curado. Ele não foi curado porque existia saliva de Jesus naquele lodo. E a saliva de Jesus é poderosa. O lodo era poderoso e você tem que ir até Israel para pegar o lodo de Israel e esfregar sobre seus problemas. Aquele cego foi curado porque um homem chamado Jesus esfregou lodo e disse: vai até o tanque. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Então a fé tem a ver com verdade. Tem a ver com você ouvir as palavras de Deus e obedecer. E a palavra de Deus é verdade. Logo, o conteúdo da fé, que é uma parte da fé, o conteúdo da fé é a Bíblia, meus queridos. O conteúdo da fé é a palavra de Deus. É o conteúdo. As verdades da Bíblia, das Escrituras, deste livro, elas dão o chão, elas dão o contorno, elas dão os fundamentos
da fé. Então, podemos dizer de alguma maneira que também o cristianismo é uma visão da luz. Ser um cristão é ser alguém que um dia passou pela experiência de ver a luz. Interessante que no versículo 8 até o 34, Jesus some. Esse capítulo tem 3 atos. Jesus aparece, cura o cego, mas o cego nem viu ele. O cego foi até o tanque. Ele não via até aquele momento. Quando ele volta, Jesus não está mais ali. E ele começa a conversar com umas pessoas, e aí ele é levado até os fariseus, e tem uma discussão para saber como que ele foi curado. O homem recém-convertido, com um pouquinho já de conteúdo de fé, começa a ser já um apologista, porque ele começa a defender a fé para os fariseus. Diz, olha, como aconteceu eu não sei, só sei que eu não via e agora eu vejo. É fato. E ele começa a defender a fé para aqueles homens. E os homens ficam bravos e expulsam ele da sinagoga. E aí vem o 3º ato, que Jesus reaparece de novo, encontra ele e vai conversar com ele, para continuar trazendo conteúdo para a fé. Porque se perguntaram para eles, quem esse homem é? Quem você acha que é esse homem? Ele disse, olha, provavelmente ele é um profeta. Mas Jesus não era só um profeta, Jesus era mais do que um profeta. Então Jesus volta para ele, para continuar dando conteúdo à sua fé. E ele cai de joelho reconhecendo que diante dele estava o Messias, mas não um Messias segundo os judeus esperavam, apenas um homem muito, muito legal, um rei, mas o próprio Deus, por isso que ele cai de joelhos e adora, e só Deus pode ser adorado. Então fé tem a ver com verdade, fé tem a ver com conteúdo, fé tem a ver com a palavra de Deus. Houve sim ali um milagre físico, irmãos, nós não estamos negando isso. Nós não somos, como infelizmente alguns irmãos têm essa posição, nós não somos, não aqui na vida, nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos em milagres, nos dons, na manifestação, no poder do Espírito. Mas aquela cura também era simbólica. Ela era uma analogia muito maior e mais importante e significativa do que a própria cura em si. E olha que foi algo fantástico. Jesus foi intencional ao curar e fazer uma cura. Era uma analogia. E o fato dele ser intencional é o fato dele dizer no versículo 5, eu sou a luz do mundo. E para que eles entendessem sobre o que significava ser a luz do mundo, ele vai e realiza um milagre de cura do cego. Era a explicação, a ilustração do que significava o que ele disse. Então Jesus sabia o que estava fazendo. A lição sobre iluminação era a coisa mais importante. Nosso Senhor, Ele é a luz do mundo. Significa que através dele, presta atenção, você que segue Jesus e ama Jesus, isso não é pouca coisa. Significa que através dele, nós vemos a realidade de todas as coisas. Somente por meio dele, nós tocamos a verdadeira realidade. Ele dá o real sentido a tudo, para a nossa vida e para tudo no mundo. Eclesiastes, falo tanto Eclesiastes na quinta-feira. Colossenses 1,17, diz ele que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Lá no original, essa ideia que nele tudo subsiste, é que nele tudo faz sentido. Tudo adquire propósito. É como se a vida e a realidade fosse composta de um monte de fios. Tem o fio da vocação, do trabalho, tem o fio da família, tem o fio de que a gente cria os filhos, tem os fios dos sonhos, tem os fios dos desejos. A realidade da nossa vida é um monte de fio e eles estão ali soltos. E a gente está vivendo a vida tentando dar um jeito nesses fios, ver se vira uma coisa só e no final vira em nó, né? Aí Jesus chega na nossa vida e Ele une todos os fios da realidade. Ele dá sentido a todos os fios da realidade. É isso que significa que nele todas as coisas subsistem. Nele
tudo faz real sentido. Antes dele, você está achando que entende de alguma coisa. Você está tateando, você até já fez mestrado e doutorado, e você está pesquisando, e talvez você não fez, mas você gosta de estudar, e você lê muito, e diz, não, eu já tenho uma expertise muito grande em tal coisa. Mas se você não olha para essa expertise através dos óculos chamados Jesus, quero te dizer que você chegou só na metade do caminho. Você está só tateando na verdade. Você ainda não chegou na realidade de todas as coisas. Sem Jesus, você não alcança o total da realidade. Nele tudo subsiste. Afinal, ele é a luz do mundo. O ponto é que sem Jesus, o mundo não pode ser, as coisas no mundo não podem ser corretamente percebidas. Há um empobrecimento da experiência humana sem Jesus. Sem ele tudo fica cinza, distorcido, obscuro. Sem ele toda a sabedoria adquirida, até a sabedoria dos cabelos brancos, é insuficiente. A vida adquire seu verdadeiro sentido a partir, e é uma crescente, do momento que você tem um encontro com a luz do mundo. Quando os seus olhos são abertos e a realidade é dilatada e o sentido da vida é ampliado e as coisas começam a se unir e dar gosto. A cura do cego, então, é uma analogia da obra da redenção. A cura do cego é uma analogia da salvação. A humanidade está cega, alheia à realidade de Deus. E totalmente incapaz de encontrar a Deus por si, sozinha. Então Deus vem ao seu encontro, Jesus, e ilumina, e traz luz às trevas. E por meio de Cristo, a luz do mundo, então nós passamos a ter um relacionamento com Deus e andar na luz. Trazendo e voltando para essa reflexão a respeito da fé, e já concluindo. Então a fé é um encontro com a luz, versículo 5. Essa luz que nos leva a ver e relacionar-se com a verdade, conteúdo. Essa relação com a verdade, porque na verdade da palavra encontramos Jesus. Nessa relação com a verdade vai produzir confiança, afeições. Mas não para por aí, porque do verso 35 ao 38, vemos que esse homem que já tinha fé, que já tinha sido iluminado, e continua a entender mais quem é aquele que o curou, agora tem uma ação prática a respeito dessa fé. Ele adora. Ele se prostra, ele reconhece quem Jesus é. Então nós vemos aqui uma fé com conteúdo, uma fé com confiança, com afeições e uma fé com ação. Uma fé que envolve vontade e não só intelecto. Intelecto, coração, braço. Ações. Irmãos, a fé de qualidade tem conteúdo. Ela exige de você estudo, amar esse livro, aprender mais. Só vir no domingo não é suficiente. É bom, faz parte, senão também ficaria ruim. Mas não é suficiente. A sua perninha chamada crença do tripé vai estar fraca, está minguada, e você vai oscilar na fé. E você não vai ter firmeza, porque falta conteúdo, falta crescer, falta aprender mais, falta ler a Bíblia, falta estudar. Fé tem a ver com conteúdo, com crença. E o seu conteúdo vai levar a confiança, mas na verdade acontece tudo junto, né? A relacionamento com Deus, porque o seu encontro na palavra, se apaixona e diz, é isso, eu amo esse Jesus, nossa, é isso que eu quero, e você anda com Ele, você ora, você passa o dia com Ele. E esse encontro com Jesus na palavra, esse encontro com Jesus de relacionamento, que gera afeições, não faz você ser infrutuoso,
faz você botar em prática, porque honra aquele que iluminou você e dilatou a experiência de humanidade, experiência de vida, e te trouxe para uma vida mais rica. E você agora pratica aquilo que ele ensina, você ouve suas palavras e obedece, você vai ao tanque, você tem ação. Fé envolve crença, fé envolve relacionamento. Você pode ser super dedicado também, fazer vários cursos de teologia, meditar todo dia. E talvez esteja muito forte o lado da crença, do conteúdo. Mas relacionamento com Deus, amizade, buscar o Senhor, você é fraco. A sua fé não é de qualidade. Porque fé é crença, é relacionamento, que leva a afeições, que leva a confiança. Isso tudo tem que ser traduzido em obras. As pessoas têm que olhar para você e dizer, aí um verdadeiro crente. Não um israelita, né? Aí um verdadeiro crente. Não é por causa só dos seus discursos, porque os seus discursos combinam com a sua prática. Você tem boas obras, você tem serviço, você tem amor ao próximo. Você tem ação. Você tem cristianismo verdadeiro sendo praticado. Isso tudo aconteceu pouquinho na vida do cego e com certeza foi crescendo. Foi crescendo crença, foi crescendo confiança e foi crescendo ações na vida dele. Então essa história é uma história resumida da redenção, da salvação, do start da fé e de como que isso precisa continuar e daquilo que compõe a fé, para que eu e você tenhamos qualidade na fé e sejamos firmes, porque precisa andar junto a essas coisas. Eu queria terminar aqui. Estou no time? Estou bem 11h30, viu? Quase. Agora eu queria terminar essa reflexão convidando todos os irmãos que puderem vir aqui na frente. Você pode vir aqui na frente? Eu quero fazer 2 apelos, mas eu queria que vocês viessem aqui se possível. Até você fica pertinho de mim, eu estava carente, vocês estavam longe. Agora vocês estão pertinho aqui. Pode vir, irmão, vem, aperta. O irmão está aí, é bonito, é crente, é cheiroso, vem. Fica pertinho. Mas vem, irmão, vem logo. Amém. Se você já foi iluminado, se você já teve um encontro com a luz do mundo, com esse Jesus apaixonante, e você anda com ele, lembre-se que a fé saudável, genuína, verdadeira, precisa ter crença, precisa ter bom conteúdo. Então eu queria desafiar você a hoje, diante do que você ouviu, a aceitar o desafio e empenhar-se em estudar a Bíblia. Amém? A ler a Bíblia todo dia. Amém? Todo dia ler, estudar, meditar, fazer um curso se tiver ao seu alcance, fazer algo que te oferece, tem um monte de coisa na internet, comprar livros, ler, aprender mais, para apaixonar-se pelas instruções daquilo que ele deixou. Amém? Você vai assumir comigo? Você se empenha em estudar mais da Bíblia? Ergue a mão. Jesus faz uma foto agora. Jesus fez a foto. Amém? Vamos se empenhar. Precisa de conteúdo, vamos estudar. Mas também precisa ter ação, irmãos. Esse conteúdo precisa ser vivido. Sua esposa precisa ver, seu marido precisa ver, seus filhos precisam ver que esse conteúdo está virando em ação, em transformação de vida. Seus colegas, a maneira de você fazer negócio lá fora, não é vir no culto, né? É bonito, né? Bonito é ser crente lá fora, a luz precisa brilhar nas trevas, amém? As pessoas precisam ver que você é crente, que você ama Jesus, que você tem caráter. Quer dizer que você não vai errar. A gente erra, porque a gente é pecador. Mas você é pronto em corrigir os seus erros e pedir perdão, confessar, corrigir. Então, fé exige ação. Também gostaria do seu empenho,
de buscar, de lutar por um crescimento na área de santificação. Amém, Jesus? Amém? Olha, tem irmãos aqui que não ergueram a mão, não quer se empenhar na santificação. Estou fazendo esse compromisso. Jesus bateu foto, vai lá no grande trono branco, vai ter um mural. E o último, irmãos, empenhe-se em ter um relacionamento com Jesus. Amém? Não dá para viver de culto dominical. Não dá para viver só da oração que a esposa faz, viu? Vaso precioso. Amém, né, Júlio? Precisa ter a sua vida com Deus. Precisa você se apaixonar com Jesus. Buscá-lo em oração, na leitura da Bíblia. Você precisa criar afeições, e essas afeições só vêm por relacionamento. Andar com Jesus constantemente, todo dia. E aí você vai ter a fé de qualidade. Pode até ser um grãozinho de mostarda, ela vai ser poderosa porque ela tem qualidade. Imagina se for vários grãozinhos de mostarda. Meu irmão, queremos muito dessa fé aqui, amém? E agora eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. É para todo mundo. Agora eu quero falar com você que talvez não teve a experiência da iluminação. Talvez você está aqui, ouviu sobre fé ser um encontro com a luz, ser iluminado, ser despertado para realidades que talvez você ainda não foi. Talvez ainda não aconteceu com você. Talvez você ainda não entrou por essa porta da vida com Deus, da intimidade com Jesus. Ou talvez você já fez um dia, mas agora você está longinho da luz. Distanciou. Saiba de uma coisa. Aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Ele está aqui hoje. Amém? Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer ter um relacionamento significativo com você. Que ainda não teve uma experiência nesse nível. De apaixonar-se por Jesus. De ser iluminado. De fazer real diferença. Um divisor de águas na sua vida. Ele quer ter um relacionamento significativo com você. Ele quer o seu coração. Ele quer aquecer o seu coração. Ele quer te encher de afetos por Ele. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te encher de esperança. E Ele quer te dar essa experiência da iluminação. Se possível, agora. Amém? Então não deixe para depois. E se você é essa pessoa que quer ter uma experiência de iluminação mesmo, um encontro real com esse Jesus que pode mudar tudo e unir todos os pontinhos da realidade que não estão fazendo sentido na sua vida, eu queria que você apertasse a mão da pessoa que está do seu lado. Dá uma apertadinha na mão da pessoa que está do seu lado. Se você apertou a mão da pessoa que esteve do lado, glória a Deus. Lembra? Ele é galardoador dos que o buscam. Se movimentou, sabendo que podia encontrá-lo, e ele vai se deixar ser encontrado. É fé. Amém? Agora você que recebeu o apertão do colega, que está aí do seu lado, eu queria que você orasse com ele. Amém? Você pode orar por ele? Eu queria que você orasse por essa pessoa que disse, eu quero ter uma experiência de iluminação. Eu quero ter, ou eu quero voltar para essa luz. Amém? Então ora. E se for o caso de você que nunca fez, de entregar sua vida para Jesus, receber Ele no seu coração, abrir essa janela, as portas dessa casa para que essa luz entre, faça isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu queria receber Jesus no meu coração. Fala para ele aí no ouvido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela igreja aqui, Senhor, pelos irmãos que estão em casa, que estão orando em casa, mas também pelos irmãos que estão aqui, Senhor, na vide. Primeiro, meus irmãos que já tiveram a experiência da iluminação. Deus, mas que nós precisamos continuar crescendo. Então eu oro para que eles possam ser despertados hoje na fome e na sede, de continuar crescendo.
Deus, de se apaixonar mais pelo Senhor. Deus, de amar a tua palavra. De amar, Deus, conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer suas virtudes, conhecer o seu plano eterno, conhecer o Senhor a cada dia. Deus, conhecer e prosseguindo conhecer. Dá essa fome, que eles cumpram esse propósito. Saiam, Deus, dessa mornidão, saiam da estagnação, da preguiça e priorizem o Senhor. Conhecer o Senhor na oração, no relacionamento diário, todo dia. Deus, crescendo em afetos pelo Senhor, em confiança, em amizade, em intimidade. Fortalece a fé dos meus irmãos para que elas tenham conteúdo, confiança e ação. Em nome de Jesus. Mas também oro por aqueles, Deus, que nunca entregaram suas vidas a Jesus. Oro para que hoje a fé seja startada. Oro para que algo novo do Senhor aconteça na vida desses meus queridos, que eles tenham agora, se possível, Deus, esse encontro com a luz, seus olhos iluminados. Deus, e a visão do Senhor, Deus, seja realmente, Deus, renovadora, diferente. Deus, que amplie a vida desses meus queridos. Entra no coração desse meu querido irmão. Faz nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de entregar a sua vida para Jesus, pastor Saulo, eu, pastor Evandro, os outros pastores gostaríamos pastor Frank, de conversar com você, né? De falar um pouquinho mais, que outras coisas que você pode continuar, que outros passos dando, ou você veio com alguém, essa pessoa também pode destruir, amém? Mas irmãos, é isso, não basta ter fé, tem que ter fé de qualidade, crença, conteúdo, afeições, confiança e relacionamento. E prática, ação. Ou essa fé não tiver isso, você não vai ser firme e você vai oscilar. Amém?